Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa visitar nossos corações nesta manhã de domingo, fortalecendo o nosso espírito, acalmando a nossa alma, fortalecendo a nossa fé e contagiando a todos que convivem conosco através da nossa esperança. A Casa do Caminho tem trabalhos, durante toda a semana, de domingo a domingo, e nós damos as boas-vindas a todos que estão aqui nesta manhã, nos assistindo via internet, e que mesmo depois vão consultar nossos acervos, que vocês tenham muita fé, muito estudo, muita compreensão. E nossos trabalhos iniciam com uma prece, depois tem a palestra, normalmente é 30 minutinhos, tem a prece inicial, palestra 30 minutos, depois nós abrimos para as perguntas e após as perguntas nós fazemos as vibrações. E depois das vibrações a prece final. Que mais? A seguir as vibrações, tá. Nossas atividades são todos os dias, como havia comentado. Aos domingos também nós temos a evangelização infantil. Então quem quiser frequentar nossa casa e trazer seus filhinhos, sobrinhos e netos, estão todos convidados. De segunda a quinta-feira, a casa abre às 20 horas. Como vocês podem estar consultando no site, lá vai estar todas as informações detalhadas, Aqui é só uma passada. Nós temos plantão de atendimento de segunda, terça e quinta, a partir das 19 horas e 15 minutos. E de quarta-feira, nós temos o período da tarde, que seria das 13 horas e 15 minutos para plantão. E os trabalhos iniciam às 2 da tarde. Temos a nossa livraria e temos também nossos trabalhos assistenciais, que nós entregamos cestas básicas, atendemos famílias, nós procuramos na medida do possível, a nossa casa não é muito grande, mas também não é muito pequena, e nós procuramos fazer um atendimento que possa comportá-las, o atendimento dessas pessoas. Então, se pudermos estar cada um dando 1 quilo de alimento, ou mesmo doando o excesso de roupa que nós temos em casa, de tênis e sapatos, enfim. Tem sempre alguém nesta noite fria, noites talvez de provações para muitos, que a gente pudesse estar dando um agasalho, um cobertor, ou mesmo consolando alguém, fortalecendo alguém com uma roupinha. Seria interessante se nós doarmos aquilo que estamos lá retendo em nossos lares, por apego às vezes. O tema de hoje vai ser o item que se refere a perdão. Perdão é um tema sempre em todas as casas espíritas muito comentado, E eu espero que os nossos internautas possam estar aí sendo presenteados com essa manhã de hoje, com esse tema. Então vamos fazer a prece, só um adendo. Tá tudo certo? Pode começar? A viagem eu queria deixar por último. Tá. Que pode chegar mais gente, pode estar chegando mais gente na internet também, A gente já... Tá. Então, nesse momento, vamos convidando a todos que possam estar, neste momento, fechando os nossos olhos. Você que está aí na internet, ou mesmo que vá assistir um outro dia esta palestra, se concentre neste momento em sua casa, no seu computador. Sente confortavelmente nas cadeiras. Eleve seu espírito ao mentalizar Jesus, aquele homem forte, vigoroso, que nos abençoa todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, em todos os momentos de aflição
que necessitamos de coragem para nos perdoar, para perdoar o próximo, que pedimos paciência, tolerância. E agora sim vamos unir os nossos mentores, amigos e protetores nesta prece. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Dai-nos forças para sermos os arautos do Teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. És a glória deste mundo, és a paz, és a esperança. És o amor que não se cansa. És o amor que não se acaba. É a luz que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do Seu amor, e que os nossos testemunhos sejam verdadeiros para exemplificar o Evangelho Redentor. Hoje e sempre, que a paz permaneça conosco nestes momentos de reflexão sobre o tema perdão. E agora vamos pedindo licença e convidar o nosso irmão Sérgio, que irá explanar para nós hoje. Graças a Deus. Bom dia a todos. O tema desse domingo maravilhoso é tirado aqui do livro Os Prazeres da Alma. É um novo foco do perdão. Na verdade, como o Wagner bem falou, o perdão é sempre um grande foco, é de grande interesse das casas espíritas, até porque nós, na caminhada evolutiva, a gente ainda está se aprimorando, ou seja, está aprendendo a viver melhor. E é sempre bom o tema por vários focos. Então, no foco de hoje, o perdão, a forma que foi feita esse trabalho aqui, ele é um foco um pouco diferenciado do perdão. Mas antes vamos lembrar então, e vamos entrar no tema, lembrando o perdão como é tratado lá no Evangelho. Em Marcos 16 a 18, tem uma passagem interessante, na qual Jesus fala então, e aí começa o assunto do perdão, né? Quando um irmão atentar contra vós, vá e tente um contato e um reconcílio com ele, entre ele e você. Jesus, nessa passagem de Mateus, nessa passagem, ele já começa a falar da reconciliação, mas, afinal de contas, ele é que fez o mal, ele é que estava errado. Nós começamos ali a entender que o nosso orgulho sempre fala mais alto também. Tem uma passagem interessante da Joana de Ângeles, já no tema, em que ela diz o seguinte: muitas das vezes, nós, quando somos enganados por sócio, quando somos prejudicados no trabalho, quando somos vítimas da situação, devemos olhar a nossa própria invigilância nesse sentido também. A Joana de Ângeles julga ou passa para nós as responsabilidades da situação também. Porque para nós é muito simples e muito fácil sempre ser vítima. Apesar de ter acontecido o ato em si, a gente não pode esquecer que na vida nós estamos em constante teste. Na vida, no mundo, a gente está sendo constantemente testado. A gente está constantemente verificando se realmente estamos aprendendo com a vida. E a vida é uma grande escola. Se deixamos aproximar de nós pessoas que vão se aproveitar da nossa inocência, é a nossa invigilância também. Por quê? Porque muitas vezes a gente confia demais, acredita demais, abre as portas da inocência e se deixa levar. Quando acontece alguma coisa que nos prejudica, nós somos o primeiro a levantar a mão, e aí vamos lembrar de Jesus agora. Ele fala, em primeiro lugar, tente
algo com a pessoa. Nós não, nós já queremos ir direto, e Jesus fala que a última coisa que faz, vá à igreja, ou seja, vá a público. A gente não, já vai a público, olha o que ele me fez. E Jesus fala, primeiro, tente com a pessoa. Se ela fez alguma coisa que o prejudicou, ou está prejudicando, está falando mal de mim, deixa eu verificar. Não vai espalhando que a pessoa faz alguma coisa. Não comece a nós a sermos também os verdugos da história. Então vamos fazer como disse Jesus, comecemos a nós. E chegamos até a pessoa. E Jesus ainda continua. E se a pessoa não quiser saber, junte algumas pessoas que sabem do problema, junte-se com a pessoa e tente ali haver uma concordância. Mas e se mesmo assim a pessoa não quiser? Então leve à igreja, ou seja, nesse momento Jesus até fala, leve a público e deixe a pessoa, porque ela é como um publicano, ou seja, não adianta, ela não vai entender. Quando Jesus fala isso na terceira, ou seja, leve até a igreja, ou leve a público, nós não devemos também levar em conta, então, nesse momento eu posso falar para todo mundo o que ela me fez. Não. Nesse momento, quando Jesus fala, olha, ele é como um publicano, ele é como uma pessoa sem consciência do que fez. É uma pessoa que ainda está no caminho do aprendizado. Se nós nos julgamos aprendizes do Evangelho, se nós somos cristãos, e aí começa o trabalho do perdão. E aí Jesus continua o tema, porque tudo que se ligar na terra, se liga no céu. E tudo que se desligar da terra, também se desliga do céu. Vamos entender isso dentro do tema do perdão. É simples. Toda vez que eu tiver um rancor com alguém, quando tiver uma diferença com alguém, essa ligação se torna kármica. Se liga no céu. O que Jesus quis dizer? Olha, se alguma coisa acontecer na terra, não adianta tentar se desligar depois que morrer, não. Vai voltar na terra para que isso se desfaça. Isso que Jesus quis dizer. Quando ele fala a ligação que se faz na terra também acontece no céu, ou seja, esta ligação tem que se desfazer também na terra para se desfazer do céu. Então quer dizer que eu tenho um problema sério com determinadas pessoas, vivo a vida em turras com ela, até o momento que a gente desencarna, acabou. Não, porque a ligação está no céu. Ou seja, essa ligação vai se manter até que se desfaça na terra. Volta as pessoas, volta as situações, repete-se condições e situações semelhantes, ou seja, quando falamos semelhantes para que haja perdão, é preciso que haja algo que faça-nos ser perdoadores. Então vamos passar sim por situações semelhantes numa mesma encarnação ou em outras. E se a gente não aprender então em vida o exercício do perdão, estamos simplesmente trazendo mais compromissos que se ligam no céu, para depois termos que voltar na terra de novo para poder refazer ou desfazer esses compromissos. Mais uma coisa, e a Joana de Anjos nos lembra muito bem disso, o compromisso não é com a pessoa, é conosco. Por quê? Porque é simples. Se nós, por exemplo, mantemos um rancor com alguém, porque alguém nos fez o mal, e a gente guarda aquilo, pode ser que a pessoa até se arrependa. De repente ela se arrependeu, vem falar com a gente, olha, desculpa, eu não estava preparado no momento, eu fiz aquilo, não importa, ela dá lá uma justificativa. E a gente continua com o rancor, porque o rancor é nosso. E a gente continua com aquilo, porque aquilo, ela não devia ter feito aquilo, afinal de contas, eu não esperava isso dela, dele, seja de quem for, e vou guardar aquilo, porque aquilo não se faz. Começamos a ter um comprometimento nosso, a pessoa já se arrependeu, vai passar por situações diferentes dentro da sua condição espiritual, mas nós mantemos aquilo vivo, fizemos uma ligação com o céu. O que acontece? Vai se repetir situações semelhantes para nós aprendermos a perdoar. Não é castigo. Não existe castigo. Não existe, olha, ele vai ter que pagar por... Não existe isso. É a doutrina espírita, e vamos lembrar do Kardec, é o primeiro a falar que de uma vida para outra a gente não chega a carregar 20
se chegar a 20% de coisas passadas, porque o próprio Deus nos ama tanto que Ele nos dá sempre as condições maiores para a gente poder se refazer na vida. Então, o que trazemos, obrigado, o que fazemos ou trazemos de no coração não é tão pesado, mas é simplesmente aquilo que a gente realmente faz questão de carregar para outras vidas, outras encarnações. E o rancor é um deles. E não vamos pensar nós que o rancor do Sérgio é com o Wagner. Então o Wagner e o Sérgio vão voltar junto? Não, porque tudo que criamos um compromisso pessoal, é nosso. O Wagner vai seguir o caminho dele, e eu provavelmente vou encontrar pessoas com a sintonia semelhante à minha necessidade para aprender a perdoar. Então vou casar, sim, com pessoas que vão me passar por situações semelhantes, vou ter amigos ou sócios que vão me passar a perna, porque se a situação for semelhante, vou trazer para mim situações e condições semelhantes, porque ali é que eu estou ligado. Energia semelhante atrai semelhante. Enquanto eu não aprender a perdoar, eu vou criar uma energia de tal forma que traga para mim as condições para aprender a superar essa condição e situação. É natural. Enquanto a gente pensar que é castigo, e que é karma, e que é pesado, que eu vou sempre estar trazendo para mim esse peso da responsabilidade, não é nada disso. E aí, já propriamente dito o tema, ele é muito claro. Joana de Ângeles fala, para perdoar é necessário auto-perdão. A gente não aprende a se perdoar. A gente não aprende a perdoar a si próprio, se livrar do peso que nos carrega na vida. Lembrando um pouco mais de Jesus, quando ele termina o tema, aquilo que se liga no céu e na terra, falando do perdão, Pedro, rocha, duro, né? Jesus. Então a gente imagina a situação. Jesus falando do perdão e conta a história, termina contando que aquilo que se liga na terra se liga no céu, que se desliga da terra se liga do céu. Então Pedro vem, mas Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que me fez o mal? 7 vezes? E a continuação do evangelho, né? E Jesus olha para Pedro e percebe que ele não tinha entendido ainda. A simbologia do 7, que é um número perfeito, né? Nós vamos ver na Bíblia, principalmente o Velho e o Novo Testamento, muito número. E os hebreus, eles usavam isso simplesmente porque não é só a quantidade, mas o número simboliza perfeição. Ou seja, quando Pedro falou 7, é porque Jesus não poderia falar 8 ou 9, porque 7 é um número de perfeito, é o número máximo. Então, quando Pedro falou isso, ele teve a intenção de falar, olha, Jesus, eu entendo de numerologia, você não vai poder falar algo acima de 7. E Jesus, entendendo a situação de Pedro, fala, não só 7, mas 7 vezes 70. Ele aproveitou a numeração do Pedro e ainda estendeu isso, ou seja, ao infinito. Se eu perdoar todas as vezes que te fizeram mal. Pedro ficou sem ação. Porque Pedro, quando falou isso, falou, o meu limite é o número máximo, que é o perfeito, que é o 7. Jesus falou, 7 vezes 70 é isso aí. Ou seja, 7 vezes 70, ou seja, você não vai ter um número, não existe um número específico. Toda vez que te fizerem o mal, é porque existe, aí vamos interpretar Jesus, usando a própria doutrina para isso, é porque existe em nós algo que precisamos superar. É por isso que nos acontece isso. Quando acontece de alguém passar-nos a perna, quando acontece de alguém fazer algo, a nossa vigilância não estava tão boa também. Porque se aproxima alguém com ideias não tão boas a nosso respeito e a gente deixa trazer para o nosso convívio, é porque também não estávamos vigilantes. Mas quando acontece, e acontece na nossa vida, é porque ali é o momento da gente também refletir. Opa, se aconteceu, é porque em mim existe algo que eu preciso superar, porque senão não acontecia dessa forma. E quanto mais nós nos castigamos com o ocorrido, mais a gente sabe e percebe que precisa se melhorar. Então, tudo na vida acontece justamente por um programa espiritual. É necessário. Mas é necessário passar por tribulações? É. Isso aqui é uma escola. Enquanto a gente não perceber que o mundo é uma bela de uma escola, com oportunidades divinas de aprendizado e superação interior, a gente sempre vai achar que o mundo é ruim,
é um castigo, é pesado. Enquanto a gente tiver esta visão, a visão televisiva, né? Se a gente ligar a televisão, olhar algumas notícias, alguns canais religiosos vão ver que o mundo está horrível, a situação está nas últimas, e estão falando até que o mundo está para acabar. Enquanto a gente tiver essa visão do mundo, a gente vai se ver como vítima. E aí vamos voltar ao texto da Joana de Ângeles, que ela é clara. O cristão hoje é uma vítima danada. E a Joana de Ângeles fala sobre isso. Por quê? Porque quando a gente lá vai dar a sopa na rua, quando a gente dá a esmola no farol, quando a gente faz alguma caridade, a gente se sente tão superior, como se aquilo fosse algo além da condição de um cristão. A Joana de Ângeles nos alerta para que qualquer coisa que façamos tem que ser natural, tem que ser algo do dia a dia. Eu dou sopa, eu faço um trabalho caridoso, eu dou passe, eu faço algo. Não, na minha família, eu ajudo as pessoas, dou conselho. Nós, muitas das vezes, em situações como essa, e o orgulho está lá presente, é lógico, nós nos sentimos melhor que os outros. Nós nos colocamos em situações na qual, quando acontece algo conosco, não, mas depois de tudo que eu fiz, aí somos a vítima. Mas depois de tudo que eu faço, ainda me acontece isso. Nossa, e a gente então esquecemos de que nós somos iguais a todo mundo nesse planeta, sujeito a tribulações, a dificuldades, a superações interiores. Precisamos crescer diariamente, preparar-nos constantemente com vigiai e orai. A gente às vezes ora e não vigia, às vezes vigia e não ora. Tem que fazer os dois. Ora e vigia. A oração é importante. Fazer a oração de manhã para preparar o ambiente interior, o templo interior. Teve um rabi que ele deu uma palestra aqui em São Paulo, e achamos até interessante porque foi falado para ele sobre essa necessidade que alguns tinham de estar no templo. O rabi, ele deu uma seguinte informação, ele falou, pegue o templo, ele falou um nome que eu não me lembro, pegue um templo tal, quebra ele, quebra todo aquele templo. Ele vai se restituir sozinho? Não vai precisar de pedreiro, vai precisar do marceneiro, vai precisar do engenheiro para poder refazer. Ele falou, pois é, não é divino, né? Pega uma igreja católica, quebra. E ele citou vários outros exemplos. Pegue uma instituição religiosa tal, quebra ela se recompõe? Não. Ele falou, vocês notaram que esses templos, eles são de pedras, são de material, mas não se reconstituem sozinho. Vamos ver agora o que é sagrado, ele disse. Faça um corte no braço. O braço vai se reconstituir. Ele falou, isso é graça divina. Quando ele cicatriza, quando ele se recompõe, é Deus atuando. O templo é o corpo. O melhor e maior templo que qualquer um de nós pode ter é o corpo. Nós não precisamos nos ligar a um templo de pedra. Temos que respeitar o nosso templo interior. O nosso templo interior somos nós mesmos. A constituição física, moral e emocional, ela que precisa ser construída e reconstruída constantemente. Quando nós aprendemos através de uma religião, através dos atos no mundo, nós estamos melhorando o nosso templo interior. E o nosso templo interior existe um material divino que é o Espírito, que somos nós, né? E esse Espírito, ele está sempre em constante transformação. Então, o Sabi estava falando justamente sobre isso. Nós temos que orar pelo nosso templo interior. Porque o corpo físico é a nossa oportunidade no mundo para melhorar o nosso interior real, que somos o nosso eu interior, que é o Espírito. E essa ação no mundo, ou seja, com os problemas que tem, com as dificuldades, e agora, voltando ao tema, com o exercício do perdão, vai transformar o nosso interior em algo grandioso. E a Joana de Ângeles comenta ainda nesse tema, que o exercício constante do perdão e do auto-perdão
cria-nos condições para melhorarmos como ser, como espírito. E ela estende ainda a explicação, melhora o nosso intelecto, melhora o nosso conceito interior, melhora a nossa condição moral e emocional no mundo. Por quê? Porque quando nós vamos nos transformando através do perdão, eu perdoo sim, e a gente tem que fazer um exercício constante de perdoar. O auto-perdão, o que é o auto-perdão? Joana de Jesus fala, a maior parte do tema é dedicado ao auto-perdão, porque a maioria de nós também não se perdoa. A gente tem uma dificuldade muito grande de se perdoar. E aí, já não está no tema, mas a gente sabe que existe um outro livro da própria Joana de Jesus em que ela comenta que por falta de auto-perdão, alguns espíritos, e até quando desencarnam, culpam-se tanto que se colocam em situações e vão para zonas de transformação e de necessidades que não deveriam estar. Vamos usar a linguagem espírita, vão para um umbral sem precisar. Por quê? Porque não se perdoam, criam em volta de si uma condição espiritual sem necessidade. Então, a briga e os temas da Joana de Jesus estão recorrentes no auto-perdão para que haja uma melhora espiritual. Nossa, nós durante a vida se perdoando, nós fazemos coisas erradas constantemente, fazemos, é natural. E a Joana ainda bate nessa tecla, é normal errar, mas também tem que ser normal se perdoar. Erramos sim, graças a Deus, porque senão a gente não estava nesse planeta com tantos erros. Mas a gente tem que aprender que é com os erros também que se aprende. Nós estamos justificando e dando armas para que as pessoas saiam errando por aí. Erramos quando inconscientemente, sem saber do erro, o cometemos. Isso é um erro natural. Ali, perdi a cabeça, errei. E vou me perdoar e vou me policiar mais para que isso não ocorra de novo. Esse é o correto. É transformação. O espírito está crescendo. Agora, quando eu erro propositadamente, mas é porque depois eu vou perdoar? Não. Este erro vai gerar consequências e graves ainda, porque eu estou errando com consciência. É muito diferente. Então, voltando ao tema da Joana de Ângeles, ela fala, o erro é natural. Erramos no caminho, erramos ao julgar as pessoas, erramos quando estamos em determinadas convenções sociais e falando mal dos outros, erramos sim. São erros que a gente normalmente está recorrendo, estamos errando constantemente nos mesmos pontos. São esses erros que a gente precisa ir corrigindo, e a corrigenda só vem com exercício diário. A gente tem que orar, tem que vigiar a nossa atitude diária. Isso a gente tem que fazer com certo critério, porque muitas das vezes nós esquecemos da vigilância e caímos no bem comum, ou seja, se estamos num grupo que está falando mal de alguém, a gente sai falando mal de alguém. Se estamos num grupo que vai falar mal do chefe, a gente entra e fala mal do chefe. Então, a invigilância está ali. A gente parou de vigiar e entramos na vala comum. A atitude do cristão é justamente ser o diferencial. E o diferencial, fazer o bem, sim. Voltando ao que nós falamos, não é fazer o bem para nos sentirmos super seres. Eu faço o bem, estou muito bem porque eu sou bom. Não, isso não é fazer o bem. Fazer o bem é fazer com que nossas atitudes boas sejam naturais. Se a gente faz uma atitude fora de casa, com sopa, com caridade, que seja, tem que ser parte da vida cotidiana, mais nada. Como sair para o trabalho. Isso é fazer o bem. Porque fazer o bem não é fazer o bem fora de casa, é fazer o bem constantemente, dentro e fora de casa. Tratar bem o marido, o filho, a esposa, o pai, a mãe, a sogra e os que estão fora de casa. Esse é o bem. Quando isso torna-se constante na vida, nós não fazemos muita diferença. Aí paramos de ter orgulho de fazer algo bom. Porque quando nós fazemos isso, se torna uma atitude natural nossa, nós nem percebemos que estamos mais fazendo bem. Interessante isso, mas é uma verdade. Quando estamos caminhando como cristãos, quando abraçamos a bandeira da transformação interior, quando utilizamos isso para a nossa melhora, estamos caminhando e fazendo, chega um momento, para quem puder, assistam Bezerra, e nós vamos ver que o fazer o bem do Bezerra de Menezes é de tal forma em que ele já não diferencia quando ele está fazendo bem pelo bem ou quando ele está fazendo bem que é dele, é natural. Ele faz o bem a todo momento da vida dele. O filme do Bezerra de Menezes que está passando no cinema é uma lição de vida.
para a gente entender quando é que a gente muda, e a gente fala, não, eu estou fazendo caridade. A gente vai perceber no filme dele que não existe o estar fazendo caridade, é uma constante na vida dele isso. Fazer a caridade na situação do Bezerra é viver, ele está em constante caridade. Essa é a busca do cristão, é fazer da vida uma caridade. Na escola, no trabalho, no meio dos amigos, é constantemente ser bom. Quando a gente consegue atingir esse objetivo, nós não estamos mais diferenciando, mas agora eu vou ser bom e agora eu não vou ser, agora eu tenho que vigiar. Não, porque aí entramos numa sintonia em que a vigilância se torna parte da nossa vida. A gente já está dentro do caminho do bem. Não existe mais diferença. Então, orar tem que ser uma constância, porque a gente ainda não aprendeu a ser bom. Então temos que orar sim, orar de manhã quando acordar, orar durante o dia, orar antes da refeição. Por quê? E aí não é uma atitude não só espírita. Recentemente o indiano que escreveu o livro e participou do filme lá do Quem Somos Nós estava falando exatamente sobre isso. Esquecemos o nome dele, mas ele estava justamente falando disso, que como o pensamento nosso, ele muda a matéria à nossa volta, e ele estava dando uma explicação física que coaduna com a explicação espiritual. Ele dizia o seguinte: toda vez que nós vamos preparar uma refeição e vamos começar a alimentar, pensa no bem, melhora a condição do pensamento, toda a matéria em volta melhora, aquela comida vai fazer até muito mais bem do que o natural, todo o ambiente se modifica. Ele falou, olha, isso aí, mas eu estou dando uma explicação científica para algo que muitas pessoas já fazem, que é orar antes da refeição. Interessante isso, porque hoje a física, principalmente a física quântica, está entrando em sintonia com o que hoje a religião sempre falou, mas não provava. Era um ambiente da fé. Hoje a própria ciência está, através de comprovações, chegando naquilo que antes a gente só tinha a bandeira da fé para confirmar. Então, orar sim antes das refeições, orar antes de algum trabalho mais sério, orar, viver em oração é isso, e não é ser carola, mas tem que ficar orando todo momento. Viver em oração é preparação do espírito. Conversar com Deus, sim, é bom. Olha, Deus, vou entrar agora numa reunião importante. A vibração ali presente. A gente começa a traduzir aquilo em atos. Agora eu vou começar a trabalhar, faz aquela oração natural e trabalha. O dia transcorre de uma maneira maravilhosa. E aí, lembrando do próprio filme Quem Somos Nós, quando o rapaz estava falando sobre, tenta memorizar o que vai acontecer durante o dia. Isso é uma oração. Mas tenta imaginar tudo indo bem. Para quem vai vender, vai fazer ótimas vendas. Para quem vai trabalhar com crianças, que vai ser um dia maravilhoso. Para quem vai trabalhar com clientes, para quem vai trabalhar no banco, para quem vai trabalhar na produção. Não importa. Quando nós transformamos isso em oração diária, nós vamos transformando a nossa vida, porque a gente está transformando a vibração do ambiente para o bem. Então vamos viver em oração? Sim, a oração é pensamento. Pensar o bem transforma o ambiente. E a vigilância, óbvio, a vigilância para nós. Porque muitas vezes a gente fala orar e vigiar e o outro não, a nós. Porque é a nossa atitude que atrai outras pessoas para nos fazer o mal. Então é sempre a vigilância pessoal. Não é ficar vigiando a atitude do colega, vigiando quem fala determinadas coisas que nós não gostamos. Não é a vigilância externa. Orai interna. Vou começar a sempre entrar em contato com Deus. De manhã, de tarde, de noite, antes de dormir. Essa é a oração constante. Vai transformando o espírito a tal ponto em que chega um momento em que o espírito já vive em sintonia com o divino. Então nós começamos a pensar no bem, fazer o bem, agir no bem. Porque a constante oração transforma tanto o nosso ambiente que as pessoas, quando estão à nossa volta, gostam até de participar. Não vamos ficar perto da pessoa e a gente vai começando a perceber isso, porque muda tanto o nosso ambiente exterior com a oração que as pessoas vêm buscando essa luz. Elas não percebem. Afinal de contas, é natural, mas vem através da simpatia e do sorriso. Nossa, você é tão simpático, você é tão bom. Essa luz é a oração que transforma. Vamos transformando a nossa situação exterior e ajudamos, sem perceber,
as pessoas que estão à nossa volta. E para com aquela coisa de não, meu marido, meu filho, meu vizinho, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a federação, eu tenho que ir para o centro espírita. Não, mudemos a nossa condição e naturalmente, pela vibração à nossa volta, essas pessoas vão começar a se transformar e perceber nossa transformação. E a vigilância, logicamente, para os nossos atos, da gente não se exaltar, a gente não brigar por causa de fila de banco, a gente não ficar buscando erros nas atitudes alheias e constantemente perdoando. Quando falamos constantemente perdoando, é perdoando pequenos atos, porque muitas rixas que chegam a determinados níveis de discussões começam com pequenos atos. O ato da pessoa fazer algo muito pequeno e aquilo nos marca, a gente não perdoa. Porque quando a gente fala de perdão, a gente sempre fala do perdão de algo grande. Não, ele fez. E a gente esquece dos pequenos perdões. O perdão diário. O perdão de uma resposta ríspida que alguém nos deu, porque naquele dia ela não estava bem. E a gente guarda. Um perdão de um ato que a pessoa faz e não percebeu, mas aquilo nos incomodou. E a gente guarda. Esses pequenos atos é que geram grandes discussões. No casamento, na família, entre irmãos, entre amigos e no trabalho. Em todo lugar que nós estamos. Se a gente aprende a ter esse comprometimento com o perdão diário, pequenos perdão, nós não vamos ter que nos preocupar com os grandes perdões, que é esse que normalmente é discutido nas casas espíritas, nas igrejas. Olha, perdoa. Ah, mas ele me fez tão mal. Chegou nesse ponto de fazer tão mal porque a gente esqueceu dos pequenos perdões. Aqueles perdões que não se transformam. O copo está enchendo. Se a gente não fizer um furo embaixo, que seria os pequenos perdão, e os pingos irem caindo, o copo vai encher. Vai chegar uma hora em que ele vai transbordar. Acontece. E aí nós temos uma dificuldade muito grande de perdoar. Porque o copo está cheio. E aí é o sentimento. Porque quando algo é muito grave e nos acontece, não vamos também achar que só porque estamos falando do perdão é fácil. Não é fácil perdoar, não. Quando acontece grandes coisas que nos abalam, óbvio que nosso sentimento não vai ser de amor para a pessoa. É lógico. É natural. A gente não tem o dom mágico de amanhã eu vou acordar perdoando. Não existe isso. A gente sabe disso. Os espíritos constantemente estão nos orientando quanto a isso. Não existe perdão mágico. Existe sim. A gente vai ter o sentimento, sim. Isso é natural. Isso é memória, está gravado no cérebro. E todo o ato mental é um ato de sentimento. Um exemplo, se algo na nossa infância aconteceu que nos marcou, basta a gente lembrar do acontecimento que vem esse sentimento. O cérebro nosso é tão fantástico que toda lembrança, ela não é só do ocorrido. Ela é sentimental, ela é temporal. Tudo que marcou naquele momento fica gravado numa sinapse do cérebro, e essa sinapse é tão fantástica porque ela guarda toda, uma fotografia do momento. Então, se alguma coisa acontecer comigo, que me marcar nesse momento, vai haver uma sinapse, ou seja, uma transformação mental, e essa transformação vai ser uma fotografia do agora. Daqui a 10 anos, se eu lembrar, vai vir toda a situação, o que eu estou sentindo agora, o que eu estou pensando, as pessoas em volta, tudo. Isso é mental. Então, quando acontece algo ruim na nossa vida, nós gravamos isso com tal intensidade, e é tão forte na gente, que toda vez que a gente lembrar, vai vir um sentimento. Olha que interessante, por que a gente não perdoa? É simples, porque cada vez que a gente lembra do ocorrido, vem um sentimento que a gente não gostou. Então, a gente tem que ter um exercício diário de perdão, que é para não ficar lembrando do ocorrido. Porque toda vez que a gente lembrar, e quando é que a gente lembra? Quando a gente fala do assunto, quando a gente reclama do que aconteceu para alguém, toda vez que a gente levanta a bandeira do ocorrido, vem a lembrança vem com o sentimento do momento, aquela fotografia, vem inteira. Então vai passando os anos, e se a gente não aprende a largar o assunto, porque o cérebro e essa ligação sináptica que existe, se a gente parar de pensar e ficar acionando ela, com o tempo ela se desfaz. Esta é a situação natural. Perdoar vai levar tempo. Tempo sem falar, pensar ou recorrer ao assunto. Essa é a situação natural. O sentimento vai ficar, não tem jeito. Vai chegar um momento em que, com o tempo, nós conseguimos nos livrar do sentimento, desde que nós comecemos a atuar na vida, pensar de forma diferente, agir de forma diferente, e não ficar
recorrendo, trazendo para o presente aquilo que aconteceu. Se isso acontecer, realmente estamos perdoando. Estamos falando dos grandes atos, aqueles perdões, algo que a gente constantemente costuma falar que isso é imperdoável. Não existe nada imperdoável. Tudo é perdoável. Lembrando da situação daquele senhor que mataram o filho dele, e depois de 2 anos ele foi conversar com o assassino na cadeia. Ele perdoou. Ele sentou na frente do assassino e perdoou e conversou com ele, e no final ele até abraçou, né? Exercício de perdão, aquilo lá foi fantástico. Para quem assistiu a cena, é comovente. E a gente vê que o exercício do perdão daquele senhor assim foi fantástico. E para algumas pessoas algo que seria imperdoável, matou alguém da família dele, ele teve que fazer um exercício constante de mudança interior, de não lembrar do ocorrido, para que houvesse uma nova situação. Ele conseguiu alcançar isso. Então, quando nós vemos uma situação, nós percebemos que não existe nada imperdoável. E ele se livrou, quando ele perdoou, de situações que poderiam estar acompanhando ele em outras encarnações. Por quê? Porque quando nós guardamos o sentimento, fez uma ligação no céu. Esse sentimento vai acompanhar a gente, e vai acompanhar a gente, e a gente vai continuar trazendo esse sentimento para a nossa vida até o momento em que a gente aprende que tem que perdoar. E ele conseguiu numa única encarnação, aconteceu o ato, ele teve que fazer o exercício interior, mudou, perdoou, e aí se livrou do sentimento. Ao se livrar do sentimento, ele teve uma evolução espiritual. Evolução espiritual para ele, foi muito importante para ele isso. Nós não estamos aqui para dizer por que aconteceu, ou o que aconteceu. Espiritualmente, deve existir uma causa e uma necessidade para ele ter passado por isso, e para o filho também ter passado por isso. Não é o caso de nós ficarmos batendo nessa tecla. O mais importante é o ato dele. Isso aí, ele mostrou, e mostrou para todos nós brasileiros, que o perdão é um exercício viável, e nós conseguimos se a gente quiser. Muita paz a todos. Bom, como eu não achei outro microfone, vai sendo improvisando, né? Tá aí. Foi por isso que eu não achei. Desmaterializou e materializou aqui. Alô? Está funcionando lá, né? Bom, agora vamos partir para a parte mais interessante, né? Neste momento a gente vai descobrir quem dormiu hoje, né, domingo? Quem vai participar. Está aberto para as perguntas, algo que nós gostaríamos de estar falando, dado esta oportunidade para nós, né? Um fato super interessante, entre 2 tenores muito famosos, que é o José Carreiras e o Plácido Domingos, se vocês conhecem. Um é madrilenho, o outro é catalão, e sabe que lá na Espanha existe uma rivalidade muito forte entre as regiões. Então, a Catalunha não suporta os madrilenhos, porque eles querem independência, aquela coisa toda. Então, nos shows, os contrastes foram escritos que eles não podiam se apresentar conjuntamente. Então, estão separados e acabou. Mas em 87, uma leucemia visitou o José Carreiras, o catalão, que era o mais orgulhoso de todos. E ele lutou com essa leucemia, gastou todas as suas economias, né, ao longo com o tratamento nos Estados Unidos, e chegou um momento que ele não podia mais suportar os gastos. Aí ele recorreu a uma fundação madrilenha, olha só, teve que ir até Madrid. Recorreu a uma fundação que ele sabia que ajudava as pessoas com leucemia, chamava Formosa. E essa fundação ajudou tudo, e ele voltou a cantar, recuperou, voltou a cantar, voltou a ganhar seu cachê. Um belo dia ele foi atrás, ele descobriu que aquela fundação Formosa era mantida, foi fundada e mantida pelo Plácido, o madrilenho que ele tanto odiava, né, que era o companheiro dele. Ele, sabendo disso, um dia no show do Plácido, em Madrid, ele interrompeu o show, a apresentação, e pediu perdão para ele, no próprio show, em público, como ele disse, foi a público. Pedir perdão a público, não criticá-lo, mas foi pedir perdão a público. E os dois se abraçaram aí no show, aquela coisa toda. Aí a imprensa, como sempre, né, perguntou pro Plácido, mas caramba, você você fundou essa fundação só para ajudar o Carreiras. E depois da fundação começou a ajudar outras pessoas. Mas você ajudou um cidadão que, além de te odiar, ainda é o teu concorrente? Ele simplesmente disse, uma voz como esta não poderia perder-se. Olha que lindo, um grande exemplo de perdão para todos nós. Exatamente, de perdão, hein? Muito bom isso.
Não, é que a gente tem acesso pela internet também. As pessoas estão na internet ouvindo. Então acontece o seguinte, você falou muito sobre perdão, você fez uma palestra maravilhosa, é a primeira vez que eu tenho isso aqui, né? Acontece o seguinte, tudo que você falou, eu não tenho que falar, eu tenho que pensar e aprender e pôr em prática. Todos nós, né? E quando eu estou aqui quietinha, às vezes, se você me colocar no meio aqui, se eu estiver com meu olhinho assim, eu não estou dormindo. Porque quando eu fecho os olhos, eu presto mais atenção. Entra melhor em mim. Ah, entendi. Então, às vezes eu vou em alguma palestra, eu preciso ficar assim, porque aquilo entra. Se eu tiver com o olhinho aberto, é mais difícil para mim, eu não sei o porquê. Então é isso. O que você passou agora, eu acho que todos nós temos que chegar agora durante essa semana e pensar e pôr em prática no dia a dia o que serve para cada um. Isso. Para mim, foi muita coisa. Para todos nós. Para todos nós. Então, eu só tenho que agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Sejamos todos abençoados. Isso. Obrigado. Assim mesmo, Wagner. No começo é assim. Daqui a um tempo eles começam a participar. Né? Pensei que ia ser jornalista hoje, entrevistar as pessoas, mas não foi hoje. Sérgio, julgar é uma prática de não perdoar? Lembra aquela lição de Jesus quando ele fala: primeiro vá até a pessoa. Ou seja, tente. Se a pessoa faz o mal, principalmente para a gente, tenta treter, até mesmo para ver, de repente, numa conversa entre as pessoas, vai verificar que às vezes a pessoa se enganou a nosso respeito, ou nós nos enganamos a respeito dela, ou a informação que tivemos não foi verdadeira. Então, tentar. Porque nada melhor do que saber da boca da pessoa aquilo que realmente ela pensa a respeito. E aí Jesus dá a segunda lição. De repente a pessoa realmente quer o mal. Então chame pessoas que estão em volta. Fala: olha, eu falei com ela, você me conhece, você também. Vamos conversar com ela. Por quê? Para ela perceber também que naquele momento não adianta a vontade dela. Existem mais pessoas que não concordam com o pensamento dela. Quando a gente só julga, a gente está criando um pensamento pessoal de uma atitude que às vezes, e olha, isso acontece muito. Às vezes a pessoa ela tem os chiliques numa empresa, é muito nervosa, e nós julgamos: essa pessoa é nervosa, e saímos até falando mal, porque a pessoa tem uma atitude arredia, muitas vezes, e já aconteceu numa empresa em que trabalhávamos, em que o gerente era muito difícil, tinha uma dificuldade tremenda com as pessoas, dentre as pessoas. Então, o murmurinho direto das pessoas era falar mal dele, era o comum. Até o momento em que descobrimos que eles tinham uma pessoa que o filho dele estava morrendo. E aquele período em que o filho estava com dificuldades na vida foi o pior período da vida dele. Ele não conseguia diferenciar o sentimento pessoal com o profissional. Tem pessoas que não conseguem fazer isso mesmo. Então ele tinha dificuldade. Brigava com todo mundo. Por quê? Porque é como se ele estivesse com uma espada lá no coração constante. Então ele não conseguia saber a diferença, não dava para saber. E qualquer um de nós julgaríamos ele mal, que é um erro também. Para a gente conseguir perdoar, eu acho que primeiro a gente tem que trabalhar o orgulho, né? Orgulho, falou tudo agora, viu? Porque normalmente o orgulho é o grande móvel da falta de perdão, isso é verdade. Né? E o orgulho é assim. Por que a gente não perdoa? Porque a gente, imagina, ele fez o mal para mim. Ele, o nosso orgulho fala muito alto. Foi ele, ou foi ela, ou foi a situação. Nós temos a tendência de achar ou de julgar que nós, na nossa condição, não merecemos passar por isso. O orgulho é isso mesmo. Então, enquanto a gente tiver o bendito do orgulho na frente de tudo, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de perdoar. Isso é verdade.
Pô, boa questão essa, que a gente acabou nem falando do orgulho aqui. Bem lembrado, obrigado. Dr. Inácio Ferreira é uma figura conhecida nos meios espíritas. Ele desencarnou, ele era médico em Uberaba, né, especializado em psiquiatria. E quando ele desencarnou, continuou esse trabalho no espaço. Tem um hospital, o Hospital Esperança, que continua fazendo o trabalho de recepção de irmãos desencarnados e ainda continuam nesses estados de perturbação mensal. E eles recebem um grande número de desencarnados espíritas, que são encaminhados para o Dr. Inácio Ferreira no seu hospital, e a Dona Modesta, que é a sua fiel escudeira, porque os irmãos saem daqui do plano justamente com esse sentimento que o Sérgio nos lembrou, que é essa coisa: poxa, eu distribuí sopa, eu dou passe, eu me dediquei 40 anos da minha vida a uma casa espírita, por que eu ainda, né? Porque não se auto-perdoou, ou fez por obrigação, se sentia obrigado, fez porque queria recompensas. Olha quanta coisa, né? Não fez aquilo, não praticou aquilo que ele nos recomendou, que era tornar isso um hábito, fazer o bem como fosse uma coisa natural. É isso que a gente tem que aprender, porque isso ainda não afeta só as pessoas comuns, afeta inclusive os irmãos que já acreditam, que já aceitam a doutrina espírita codificada por Kardec. Voltam para o além com esse sentimento, com essa coisa, porque quando a gente desencarna, né, as coisas que estão mais escondidas aparecem. Né? Tudo aquilo que está debaixo do tapete volta, né? E nós somos obrigados a enfrentar frente a frente. Então vamos, nosso saudoso Dr. Inácio Ferreira, prestando essa caridade para todos nós lá com muito carinho, recebe todo muito carinho, esclarece, palestras e tudo mais, tratamentos especializados e tudo mais para haver recuperação, para a gente voltar e continuar a caminhada. Graças a Deus. Pode desligar isso. Antes tarde do que mais tarde. Sérgio, se você vai até a pessoa e pede o perdão para ela, pede perdão, e ela fala para você: jamais eu vou te perdoar, como que você tem que lidar com isso? Bom, e isso é uma lição que a Joana de Anjos passou para o Divaldo também, porque ele teve uma dificuldade, o Divaldo Pereira Franco teve uma dificuldade muito grande com relação a isso também, e ele transformou isso num tema, e nesse tema ele estava justamente falando isso. O que acontece? Quando nós fazemos uma ligação aqui, a ligação é no céu, e quando fazemos no céu também. É muito simples. Se a gente faz algo ruim para alguém, e a gente erra mesmo, né? É normal, mas a gente se arrepende. E a gente vai ter com a pessoa, ou vai em público, e dá o recado. Aí pode até fazer o inverso, vai em público e já fala: olha, perdoa, me desculpa, é até melhor, né, falar em público, porque todo mundo vai ver aquela situação. Mas mesmo assim, digamos que a gente se arrependa de coração e a pessoa não nos perdoa, passa a ser um problema dela, não nosso mais. Ela vai carregar isso, não nós. Não importa o que a gente tenha feito. Então a gente pode ter feito o pior dos males. Se a gente, no fundo do coração, porque a nossa dívida não é com a pessoa, é com o Pai Eterno. E se a gente se desculpa com o Pai nos perdoa. Se a pessoa mantém um rancor conosco, é uma pena, porque ela vai sofrer com isso. Vai atrair para a vida dela condições e situações até ela superar esse rancor. Então, nossa dívida não é com a pessoa. A gente até pede perdão para a pessoa, porque a figura dela, que a gente, por algum momento na nossa vida, a gente realmente prejudicou. Então, a gente vai na pessoa, mas a nossa desculpa é com o Pai. A partir dali, o problema é dela. Então, estamos com o horário avançado, né? Vamos convidar a nossa irmã Renata. Eu sempre faço isso, você me perdoa, para fazer as vibrações. Vem cá fazer. Então vamos lá. E só concluindo, né? Nós podemos ir ao encontro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o teu próximo como a si mesmo. Lá nós vamos encontrar alguns itens, que ao todo somam 16 itens, que são o maior mandamento: dai a César o que é de César, instruções dos Espíritos, a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade com os criminosos,
para nós complementarmos a literatura, através da literatura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E também podemos estar estudando o Coletânea de Preces, né? Que seria o capítulo 28, e são exatamente 84 itens. Nesses 84 itens tem várias formas de nós interpretarmos dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, a arte de perdoar a nós mesmos e a perdoar o próximo, né? Então fica aí dado o recado. Vamos então nos preparando para as vibrações. Espero que tenha sido de acordo e ido ao encontro dos vossos anseios aí na sua casa, como foi aqui dentro. Graças a Deus. Queridos irmãos, é chegado o momento de nós doarmos aquilo que nós temos de melhor em nós para todos aqueles que precisam de amparo e de proteção. Nós vamos vibrar por todos aqueles que se encontram nos hospitais, por aqueles que estão privados de liberdade, por aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, pelos nossos irmãos que não têm mais uma moradia fixa e estão nas ruas, privados de qualquer tipo de higiene, de qualquer tipo de conforto. Que esses irmãos possam entender o porquê passam por essas privações nesta presente encarnação e recebam o nosso amor nesta manhã tão fria, chuvosa, e possam ter um dia melhor. Vamos vibrar por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar por toda a equipe de trabalhadores aqui da casa, pela equipe espiritual que sempre está aqui nos assistindo. E vamos vibrar por nós mesmos, que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos e possamos colocar em prática tudo aquilo que nos foi ensinado. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, e mantendo em serenidade, vamos à prece final. Senhor de amor e bondade, obrigado por esta manhã tão esclarecedora de domingo, pelas oportunidades de reflexão que iremos ter durante essa semana, esses dias que irão se passar. Senhor, que possamos tornar instrumentos da vossa paz, que possamos criar dentro de nós a capacidade de amar o nosso próximo, de amar do que ser amado, de compreender do que ser compreendido, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que vivemos para a vida eterna, e que este morrer seja morrer as imperfeições em nós, que tenhamos a força, a coragem, mas acima de tudo a determinação para nos amar e amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, para aí sim amar o nosso próximo como a nós mesmos. E assim pedimos licença para concluirmos os trabalhos desta manhã. Graças a Deus. Que assim seja. E agora vamos dar mais um recadinho, né? Vamos estar com a mensagem avaliação. E durante a semana nós vamos estar distribuindo esta mensagem. Vai estar ali na caixinha ou aqui mesmo no púlpito.
né? E aqui fala exatamente das ferramentas necessárias para autoavaliarmos e começarmos a nos perdoar, né? Vai ficar